Olá, olá, estou de volta aqui para falar a respeito de um outro livro interessante que eu super indico. Essa pessoa está super em alta por conta do que aconteceu nos Estados Unidos. Vou falar a respeito de Donald Trump. O livro é A Arte da Negociação. A autobiografia desse homem polêmico, magnata, bilionário, que não para. A vida dele é muito agitada, ele compartilha nesse livro para a gente entender um pouquinho da visão de Donald Trump. Pessoa muito influente, meio empresarial, também político, artístico, e ele tem muitos contatos, o network dele é enorme, e independentemente de visão política de esquerda, direita, é interessante sabermos a respeito desse bilionário, não é bilionário não, é bilionário sem igual. Ele vem de uma família que construiu um império nos Estados Unidos, no ramo imobiliário. Era não, ainda é. Ele enfatiza a importância de pensar grande. Desde pequeno ele foi ensinado a isso. O pai dele, por exemplo, não tinha relacionamento de sair para parquinho, de brincar. Não, o relacionamento com o pai dele era de mostrar canteiros de obra, negócios, papeladas. O pai dele colocou aquilo ali em ênfase na vida dele de criança. Eu acredito que isso contribuiu para ele ser como é hoje, uma pessoa com muitos resultados, sem igual, não há outro político como Donald Trump, é uma pessoa de destaque. E fica a dica para quem quer almejar, galgar altos padrões, altos níveis, modelar Donald Trump. Porque para ele a negociação é uma arte, está envolvido com bons networks, com bons contatos, influencia muito para melhorar a situação. Então ele nunca gostou de coisas pequenas, ele focou em negócios grandiosos, porque era uma pessoa que não via limitação, independente da situação, que parecia ser difícil, impossível para ele, ele tinha a garra, a força, a fé que iria ser possível. É possível. Igual que ele está correndo para conseguir ganhar as eleições esse ano de 2024. E nesse livro tem essa dica para a gente confiar na nossa intuição, independente de qualquer outra situação. E as nossas vivências, as nossas experiências, os nossos micros resultados já alcançamos. E isso influencia bastante para que a gente tenha motivação a mais para continuar a ter grandes resultados, olhando para o que já conquistou no passado. O livro mostra bastante isso, que é como se fosse uma bússola a intuição da gente. É um guia valioso quando é baseado em experiências e resultados. É importante não ter medo. Novo, não ter medo de se arriscar. Não ter medo de vencer, não ter medo do sucesso, não ter medo de novas experiências. Quanto maiores experiências, mais know-how a pessoa vai ter, mais skills, mais habilidades. Então, a boa negociação, por exemplo, é baseada na confiança. Essa confiança é no outro, sim, mas primeiramente tem que ser confiança em você, para que o outro venha ser uma pessoa de confiança. Agora, se a outra pessoa não for de confiança, problema dela. No caso, você tendo confiança, você vai conseguir vencer, independentemente de uma negociação com uma pessoa que não foi boa para você, mas você pode mudar a rota e fazer negócios com a pessoa de confiança. Pode ser relacionamento amoroso ou profissional. Você pode usar essa autoconfiança mais o poder da sua intuição. E na correria do dia a dia, não tem como perder tempo escolhendo quem vai ter confiança, quem vai deixar de ter confiança, a pessoa vai se jogar. Principalmente Donald Trump, nessa corrida eleitoral, consegue perceber isso. Eu não estou aqui levantando a bandeira para a campanha dele, se bem que eu sou muito mais a favor que ele vença. As lições do livro, anotei: proteja o ponto fraco e o ponto forte se cuidará sozinho. Trump sempre preferiu fazer isso, acreditar no poder do pensamento negativo. Quando via que algo acontecia de bom, beleza, ele não se surpreendia, porque ele estava pensando no pior. Ele já fazia isso para que se tornasse uma casca grossa, resiliência, para não se abater com os resultados. Ele entra em uma negociação prevendo o pior. Ao tomar decisões importantes, ele sempre vai considerar isso, que vai ser ruim. Então, ele já percebendo que pode dar ruim o resultado, ele se planeja para esse resultado ruim, e isso não o abate tanto. Ele tem inteligência emocional muito forte, consegue tomar decisões importantes e ele evita de perder muito, né? Minimiza as perdas, ele enquanto maximiza os ganhos. Ele é uma pessoa que tem um senso racional muito forte, ele age muito pela razão e não pelas emoções. Lembrando que imprevistos acontecem. Para isso é bom conhecer onde está pisando. Pensar no resultado negativo, mas conhecer bem a área. Não é só psicologicamente falando, mas financeiramente também. Ele evita perder muito dinheiro. Tudo voltado para ganhos. Ele vê o que tem ROI, retorno sobre os investimentos. E numa negociação, ele
gosta de saber do cenário. Quem se adianta governa. Numa negociação, ele não pode demonstrar que está desesperado para poder fechar o negócio. Ele mostra que não está tão afim, mostra que é importante negociar, mostra uma posição de superioridade, não dando tanta importância para aquilo que está sendo negociado, para que a outra pessoa venha baixar a guarda e ele conseguir esses benefícios. Então ele usa muitas técnicas de persuasão, usa a criatividade para convencer outra pessoa, e ele é expert nisso. Tem umas histórias nesse livro que são interessantes, vários insights para a gente aplicar no nosso dia a dia. É bom sempre procurar maneiras de fortalecer a nossa posição dentro de uma negociação, mostrar as nossas habilidades, mostrar que tem conhecimento do que se trata do assunto, você não é nenhum leigo e você tem uma visão de futuro. Geopolítica, macroeconomia, microeconomia facilita bastante porque você entende de números. O que está acontecendo não é algo tão local. Ter o controle dentro da narrativa da qual está facilita muito vencer na negociação. A sua persuasão pode garantir uma visão mais dominante dentro da negociação. Você colocando seus conhecimentos, suas habilidades, mas também a maneira de falar, as técnicas que são envolvidas, quais são as estratégias utilizadas dentro dessa negociação. Isso tudo dá uma visão dominante. Ele consegue ter a influência mais forte dentro da negociação e sair como vencedor. Você pode ter um produto ou um serviço mais maravilhoso do mundo, mas se não tiver uma boa narrativa, é muito difícil você conseguir conquistar. Tem que ter a história por trás do serviço, do produto. Não é somente uma marca que está ali para ser vendida. O público precisa se identificar com o propósito, com o senso de missão. Isso faz com que atraia cada vez mais pessoas para a negociação, mas também para o lançamento de alguma coisa, para fidelidade por trás daquilo, ou qual é o impacto que gera no mundo. Isso é interessante. O Trump sabe usar isso perfeitamente. Ele já usa isso nas redes hoteleiras, nos processos de empreendimentos imobiliários e também na política. Falem mal, falem bem, mas falem dele. Isso é interessante para que venha se tornar cada vez mais em evidência, destaque, importância. Haters, aquelas pessoas que eram contra, acabam virando fãs. Sabe tirar de letra, sabe tirar o máximo proveito dessa situação. Ele extrai o melhor de cada oportunidade, obtendo a palavra final. Então, as pessoas vão falar dele, independente se ele foi uma pessoa ruim, se ele foi uma pessoa aproveitadora, se ele foi uma pessoa que influenciou isso e aquilo, mas vão falar dele. E, no final das contas, se a pessoa perceber e pesquisar a fundo, é que não é só coisa ruim que teve, muito pelo contrário, teve muita coisa boa. E as pessoas vão começar a ver que contra fatos não há argumento.